chamadinha aqui. Vou compartilhar o conteúdo para a gente já poder iniciar. Meio lento hoje, acho que agora vai aparecer aí para vocês, deixa eu ver. Tá aparecendo assim, questionário? Sim. Sim. Sim, professor. Sim, obrigado. Sim. Então vamos lá, a aula vai ser gravada, quem não puder assistir nesse horário pode assistir depois. Vou fazer uma rápida correção aqui do questionário que a gente passou, só para dar um retorno para vocês também. Falei rápida que a gente não vai ver todas as questões a fundo, porque tem algumas que são maiorzinhas e senão a gente vai ficar muito tempo nelas. Então, aqui eu coloquei no esquema de gráficos, e aqui já fazendo um link com a matéria de TCC, se vocês forem fazer pesquisa de campo, se vocês forem perguntar a opinião da plateia ou de pessoas sobre a preparação de vocês, ou se forem fazer uma pesquisa sobre os conhecimentos das pessoas sobre aqueles ingredientes, aqueles itens que vocês utilizaram, a história daquele prato, qual a função, se ele é indicado para quem tem diabetes, para quem tem hipertensão e essas coisas. Se forem fazer pesquisa com o público, montem perguntas fechadas. O que é isso? Perguntas de múltipla escolha, tá? Quando a gente monta perguntas abertas, tipo assim, ó, fale quais as funções você conhece do fermento. Aí ficam várias respostas, aqui são 14 por enquanto, ainda falta alguns de vocês responderem, mas vamos dizer que vocês abriram esse questionário na internet e 150 pessoas responderam. Vocês vão ter que ler e analisar e interpretar cada uma das respostas para montar grupos, né? Montar pessoas que responderam as funções certas, pessoas que responderam as funções erradas, e assim vai. Então, é melhor montar com perguntas fechadas, de múltipla escolha, que já geram um gráfico. Vamos lá. Fiz algumas perguntas só para fazer uma organizada na mente de vocês, só para focar no que mais interessava do que a gente conversou nesse primeiro mês de aula. E coloquei aqui, ó. Esse elemento compõe 80% da proteína da farinha de trigo. Para obtê-lo, mistura-se a farinha de trigo com água em movimentos mecânicos, amassamento, sovar, e esse processo hidrata as proteínas gliadina e glutenina, formando um complexo chamado o glúten. Né? Já estava até a dica ali, ó, gliadina e glutenina. A maioria acertou, só uma pessoa teve um pequeno engano ali. Eu acho que por causa daqueles 80% ali, ele considerou que era 80% do grão de trigo, mas é 80% das proteínas do trigo. Então, separando a proteína do grão, 80% é glúten. 80% dessa proteína do trigo é glúten. Outras farinhas contêm glúten, mas bem menos. A cevada e a aveia, elas contêm bem menos percentual de glúten. Só para completar aqui a outra pergunta. Farinha especial é aquela obtida da parte central do endosperma. Endosperma é o maior pedacinho da semente do trigo, onde tem ali o pó branco que vai sair a farinha, né? A farinha refinada vem principalmente do endosperma. E a melhor farinha para panificação contém mais de 10% de proteínas. Então, daquele pozinho branco, a maior parte é carboidratos,
mas 10% é proteína. E aí é uma boa farinha para panificação. Contém bastante glúten, vai ficar uma massa bem elástica. Essa farinha, qual que é a melhor para panificação, né? Aí a gente tem aqui, ó, o trigo duro apresenta alto teor de glúten e aqui o finalzinho, ó, esse tipo de farinha é o ideal para a produção de pães, tá? O trigo semiduro também funciona para a produção de pães, mas ele não tem ainda um teor tão alto de glúten, ele vai ser intermediário, né? E o trigo mole contém teor de glúten bem mais baixo, né? Contém mais amido, mais parte de carboidrato do que glúten. E aí vai ser bom para bolos, bolachas, macarrão, porque a gente não precisa de tanta elasticidade na massa. Por que essa questão do trigo duro? Só para falar dessa questão da farinha especial. Para panificação, a farinha especial ela tem que ter mais de 10% de proteína. E aí já falamos aqui no grupo que tem farinhas especiais, farinhas que são próprias para panificação. Aquela farinha que a gente compra para bolo, lá comum no mercado, não é a boa, é no máximo de trigo semiduro, ela não tem esse teor grande de glúten, mas a gente consegue em casas especializadas ou supermercados um pouco maiores, a gente consegue obter a farinha especial ou farinha para produção de pães. Aqui eu falei. É o produto da moagem sem peneiramento. Oi, pode falar. Eu fiquei confusa na resposta. É a trigo duro. Era trigo duro. Todo mundo ficou meio confuso, ó. Porque a melhor de todas é a trigo duro. Aí, só que a que a gente mais tem acesso facilmente no mercado é aquela farinha de trigo que geralmente é para bolo. Ela é de trigo semiduro ou mole, geralmente, porque o trigo duro ele é mais nobre, e aí as empresas fazem a farinha e já colocam tipo especial, tipo especiais para pães. Aí todo mundo deu uma confundidinha ali, né? A gente teve um empate ali geral. O produto da moagem sem peneiramento, com alto teor de fibras, a casca faz parte desse tipo de farinha e enfraquece a ação do glúten. É a farinha de trigo integral, a maioria acertou, tá? Ela até entendo ali quem colocou enriquecida, porque a gente fala muito na mídia, né, que a farinha de trigo integral ela é mais rica em vitaminas. Mas, na verdade, a semente do trigo ela tem poucas vitaminas e poucas fibras. Claro, se você pegar a farinha branca comum ou a farinha especial para pão, que é puro amido e glúten, não tem nada de fibras, nada de minerais, quase nada de minerais, e comparar com uma integral que tem um pouquinho de fibras, vai dar uma diferença. Mas se você comparar com uma folha de alface, a folha de alface tem muito mais fibras, 100 gramas de alface tem muito mais fibras do que 100 gramas de farinha de trigo integral. Então, uma boa fonte de fibras é folhas, são vegetais folhosos. Os cereais integrais, eles contêm mais fibras, um pouquinho mais de vitaminas do que os brancos, mas não chega a ser considerado uma boa fonte, porque você teria que comer muito para alcançar o valor diário. Claro, você vai somando durante o dia, vai alcançando, vai enriquecendo a sua alimentação com fibras, com minerais, através da farinha integral. E aí eu acho que por isso algumas pessoas colocaram a farinha enriquecida ali, no sentido de a integral ser mais rica. Mas a maioria acertou ali, a farinha de trigo integral é essa que a gente estava falando ali, que não foi peneirada. E aí começam as perguntas maiores. Deixa eu só aqui a ilustração aqui da semente de trigo. Essa parte aqui, o endosperma, é carboidrato e proteína, onde tem o glúten e tudo mais. Quando a gente faz a moagem, a gente estoura a casca e sai essa partezinha branca e sai tipo uma pedrinha, que é essa parte mais durinha ainda da semente, que é o germe. Isso aqui a gente separa, vem separado, germe de trigo. Por que germe? Porque é da onde germina a planta. O resto é alimento
e proteção. A casquinha é proteção, isso aqui é o primeiro alimento dessa sementinha, e isso aqui é da onde é o bebezinho da planta, é da onde vai nascer. É como se fosse o bebê e o resto é a placenta. E aí dessa placenta, desse resto ali de alimento, para essa sementinha, que é o endosperma, a gente faz a farinha de trigo, que pode ser especial para pães, pode ser semiduro lá, um conteúdo um pouco mais baixo de glúten, e vai ser bom para biscoito, para bolo, para massas, e a de trigo mole, que vai ser bem pouco glúten, e aí vai ser ideal para massas. O germe, ele contém mais vitaminas, e aí se você fizer a integral, em vez de moer, em vez de amassar esse grão para tirar a farinha, ele tritura, ele vem cortando. Deixa eu botar uma canetinha aqui. Quando a gente faz a farinha de trigo integral, ixi, minha caneta não funcionou. Ele vem cortando aqui, ó. Ih, agora funcionou tudo. Vem cortando o grão inteiro. Então permanece o germe, a casca e o endosperma. Só que aí atrapalha um pouquinho a parte de crescer do pão por causa do glúten. Essa casquinha atrapalha o glúten. E voltando aqui a nossa... Aí já começam perguntas mais abertas. Eu fui lendo e a maioria acertou. A maioria pesquisou direitinho, leu lá nas apostilas, foi na internet e pegou a resposta correta e colocou. Ah, mas foi copia-cole, professor. Mas e daí? Você tem que buscar da sua cabeça só? Não, a gente pode usar a internet, pode usar as apostilas, e se a pessoa pegou o pedaço certo e colocou ali, é sinal de que ela entendeu, né? Aí fica assim para mim, ó, não fica só assim, né? Fica também com o nome, eu botei a carinha aqui para não identificar quem é quem, né? Mas fica o nome da pessoa e a resposta, o nome da pessoa e a resposta, o nome da pessoa e a resposta. E aí eu consigo ver se alguém estava com uma dificuldade maior, se estava errando muito, né? Se não compreendeu o conteúdo, ou se todas as pessoas, ou a maioria das pessoas conseguiu acertar, conseguiu obter a resposta correta nessas pesquisas. Descartar. Então, eu não vou fazer a correção de todas as perguntas aqui, porque ia ocupar muito da nossa aula de hoje. E a gente já fez uma aula, e está gravada aí para poder reassistir, sobre as funções dos ingredientes. E a maioria acertou bem as respostas. Se tivesse uma resposta que o pessoal errou muito, eu faria a correção aqui com vocês. Mas a maioria foi bem. Então, eu deixei ali... não vou precisar revisar essas respostas com vocês. Então, a gente vai para a aulinha de hoje. Deixa eu ver se alguém está chamando aqui no WhatsApp. Que às vezes tem gente lá que não conseguiu acessar ainda. Tem gente até me ligando, deixa eu ver. Os ingredientes não são? Não, acho que a Isabel ó, não está conseguindo entrar. Deixa eu chamar ela. Professor, eu tô aqui. Já achou? Ah, tá. É agora que eu vi sua mensagem lá no WhatsApp. Ok. Então, vou seguir para a aula de hoje. Deixa eu compartilhar de novo. Na sexta-feira passada, que estava quase todo mundo sem internet aí em Caraguá, a gente não fez, né? Tem alguém com o microfone aberto. Eu acho que é a Isabel. É eu mesmo. Vamos lá. Então, hoje, o plano é a gente falar das etapas de produção dos pães. Vamos lá. Se o meu computador deixar. Aí. As referências principais que a gente vai usar hoje, eu passei ali para vocês darem uma lida. São duas páginas da internet, tá? 2 sites. E um videozinho de 5 minutos, mas em 5 minutos ele passa por todas as etapas
da produção de pão francês, tá? É até de uma marca de uma farinha famosa, mas, né, não é propaganda da farinha em si, é só para vocês observarem o processo, tá bem filmadinho, bem explicadinho. E essa apostila aqui do Via Rápida Padeiro 2, que eu já postei para vocês, vou até repostar, é onde a gente vai ter a receita que a gente vai preparar na nossa aula prática. Peguei uma receita bem simples, não peguei a do pão francês, que ela é mais difícil de acertar, principalmente em casa. A gente precisa de uma temperatura de forno e uma umidade controlada. Aí eu peguei uma um pouco mais simples. O pão, sabia que tem norma da ABNT para o pão? Tem critérios, né? Tem como é um pão ideal, certo? Claro, o pão ideal é aquele que você gosta. Eu, por exemplo, eu não gosto desse pãozinho aí que faz um crack, sabe? Eu gosto daquele pãozinho com a casquinha mais mole. Eu acho que é porque eu sou pão duro e eu gosto de comer o pão no outro dia também, se sobrar. E aí o que tem a casquinha mais fininha, mais mole, eu consigo comer bem no dia seguinte, ele ainda tá macio. Mas existe... deu uma gargalhada aqui. Mas eu acho que é a minha parte pão dura, cara. Porque no outro dia você vai comer esse pãozinho aqui, dá a impressão que ele já tá mais velhinho. Professor, Pois é. não dá pra disfarçar, Professor. não. Sobrou, tem que comer no outro dia. Pode falar. Quem mais ia falar aí? Pode xingar o professor é pão duro mesmo. Um jeitinho de comer o pão no outro dia é jogar um pouquinho de água nele, né, assim com a mão, faz só um chuveirinho de água assim, pouca, e põe no micro-ondas. Ou põe um copinho de água no micro-ondas e põe o pão junto. Aí deixa uns 15 segundos ali, ele dá um vapor nele, ele dá uma amolecida de novo. Mas vamos lá, tem normas, tem atributos, e é uma das páginas que eu passei ali para vocês saberem quais são esses critérios do pão francês ideal, tá? Mas é esse da foto aqui, tá, gente? Olhando para ele, você já vê, esse aqui que é o correto. Mas cada um tem suas preferências, pode comprar e comer e fazer o que você gostar, o que vender bem, o que o seu público aceitar. Vamos lá, nas etapas, né? Tem a sova, a primeira fermentação, a divisão, a moldagem, a segunda fermentação, aí vai para o forno, aí resfria, você faz o controle de qualidade, embala e vende. Claro, o pãozinho francês é um pouquinho diferente, porque a gente não tem uma embalagem para cada um, né? Mas a maioria dos pães, quando a gente vai produzir para vender, eles são pães, né? Pão italiano, pão de forma, os pãezinhos doce, o pãozinho de hambúrguer, pão de cachorro-quente. A gente vende ele embaladinho, né? Em pacotes. O pão francês é que sai todo dia muito rápido, a gente não faz uma embalagem única para ele. Mas até o controle de qualidade e embalar seria a última etapa. A temperatura é uma coisa que a gente não costuma medir em casa ou até na padaria. A gente não costuma medir e ela interfere na qualidade final do seu pão. Quanto ele vai crescer e quanto tempo ele vai demorar para crescer. Se estiver um dia frio, aqui, Ubatuba, Caraguá, não fazem dias frios. É difícil. O que é um dia frio? Abaixo de 20, abaixo de 15 graus. É difícil aqui. A gente até tem um período do dia que faz isso, mais para a noite, mas a gente mora na linha do trópico e é mais difícil. Só que eu morei em Porto Alegre, né, lá no Rio Grande do Sul. E lá tinha dia de fazer 4 graus a máxima. Então, nesse dia frio, a gente vai ter que esquentar a água, que é um dos principais ingredientes ali, que é fácil de esquentar. A gente vai ter que esquentar a água para colocar no pão, para que ele cresça, senão ele não vai crescer, porque o fermento lá, principalmente se for fermento biológico, o fermento não vai agir, ele vai estar com preguiça, vai estar com sono, porque está muito frio. Então, e dias muito quentes, aqui a gente tem esse outro problema, o dia é muito quente. Tá 30 graus, tá 40 graus lá fora, né? Aqui chega a fazer isso. E aí a gente vai ter que colocar água gelada. Água mais fresquinha, não é gelada congelando, água mais fresquinha, tá? E isso é um dos quando a gente fala assim, tal pessoa tem a mão boa
para fazer bolo, para fazer pão. Essa mão boa, na verdade, é esse controle, é esse saber a temperatura, essa percepção de itens que dá para a gente estudar, dá para a gente aprender, mas a pessoa tem uma boa percepção de itens que podem alterar a qualidade do pão. Mas se você ainda não tem essa prática, não tem essa percepção apurada, você pode usar o termômetro para medir a temperatura da água, você pode usar a balança para calcular exatamente as gramas que você vai pôr, tá? E aí a gente consegue ter a mão boa condicionada, né? A gente consegue estudar para alcançar essa mão boa, essa percepção do controle da massa, o controle do ponto, o controle da temperatura, tá? E aí a gente vai ter numa primeira etapa, misturar a massa. Ali tem a imagem de uma macera, né? Uma macera industrial de padaria. Ela é bem grande, bem forte, para fazer 10 quilos, 20 quilos de massa, né? De farinha de trigo de uma vez só. Depende do tamanho, mas a gente geralmente não faz isso em casa. Só que se vocês compraram ali recentemente uma batedeira, ela tem em vez de ter aqueles 2 batedores, tem umas que tem um ganchinho que é especial para massas. Aquela lá serve, quando você vai fazer até 1 quilo de massa, depende da potência da sua batedeira, aquela lá serve para bater massa assim, ó, para não dar tanto trabalho manual para vocês. Dá para fazer na mão, professor? Dá. Oi? Pode falar. Uma pergunta. A água, quando a gente vai misturar tanto nas duas opções de ter que ficar na temperatura certa, essa temperatura a gente só mede na hora que vai fazer a massa e depois ela se mantém com a massa pronta? Isso interfere ou não no crescimento da massa? Sim, a gente nesse videozinho que eu falei ali do rapaz fazendo pão francês, que eu passei o link ali, você vai ver que no final, quando a massa vai descansar, ele mede a temperatura da massa. Aí a gente não mede mais a temperatura da água, mas a gente controla a temperatura da massa. A massa tem que descansar entre aí 25 e 30, 35 graus. Se tiver baixo, a gente põe numa estufinha, põe aquele paninho, sabe aquele paninho que a avó põe por cima? É para ficar mais quentinho, para poder o pãozinho esquentar. Ou então liga o forno 1 minutinho. Lá no sul era muito frio. E aí eu fui pizzaiolo, né? E às vezes eu tinha que ligar o forno, uns 2 minutinhos, 3, desligar e botar a massa para crescer lá dentro. Para estar uma temperatura maior, porque tinha 5 graus do lado de fora. Então quer dizer que existe técnicas para manter... Isso. Para controlar a temperatura da massa. Liga o forno, 2 minutinhos, deixa ele esquentar e desliga. Aí mede assim, com a mão mesmo dá para fazer. Claro, o termômetro ajuda muito. Mas 27 graus é um pouquinho frio para sua mão. Ela não vai você não vai sentir morno. Você vai colocar e vai sentir uma temperatura ambiente. Um pouquinho fresca. Tá? Se você começar a sentir quente, aí já está 35. Se você sentir morninho, a temperatura do nosso corpo é 36, 37. Se você sentir a água meio morninha, meio quentinha, já está 30 e poucos graus. Então, é um pouquinho fresca a temperatura dessa água. Não precisa ser muito gelada, não precisa ser quente. É fresca. Então, esse controle realmente tem que ser quando vai colocar a água. Isso, já no início, na água. E depois a temperatura da massa também a gente controla com o termômetro. Na massa é mais difícil sentir com a mão, porque ela sempre puxa um pouquinho mais para o gelado, porque ela está absorvendo o calor seu. Não, porque assim, aí a minha pergunta por exemplo, eu vou lá, a massa não está na temperatura certa. Aí usa o pano tanto para ser morno quanto para ser gelado? Isso. Você ou coloca um ventilador, ou você coloca numa janela, um lugar mais fresco para esfriar, né, um lugar que esteja correndo vento, ou você coloca aquele paninho, ou coloca alguma forma de abafar ele para esquentar a massa. Tá.
Tá certo. Na hora que ela está lá no descanso, na fermentação, na primeira e na segunda. Ah, tá bom. E aí, no primeiro momento, a gente vai misturar esses ingredientes, eles vão estar ainda esfarelento, né? Porque tem bastante farinha, em torno de 50% água, 40% água, 60% água, depende do pão que você está fazendo, mas ele vai estar meio gosmento, vai estar grudando na sua mão, você continua sovando. Não precisa ir pondo farinha o tempo todo, porque você vai perder o ponto, se você ficar com aquela agonia de mão suja, aí você vai acabar perdendo o ponto, porque enquanto você colocar farinha, ele vai absorver, porque o glúten ele vai absorvendo água. A farinha, o amido, ele vai absorvendo água, ele vai gelatinizando. Então, você jogou farinha, ele absorve, você jogou farinha, ele absorve a água, e assim ele vai grudando na sua mão, mexe uns 5 minutos. Você vai sovar essa massa bastante. E aí sovou bastante, ela ainda está muito grudenta, muito puxenta, aí você vai jogar mais um pouquinho de farinha e vai mexer mais 2 minutos. Não é para ficar colocando farinha o tempo todo na massa, só para ela desgrudar. Ela precisa hidratar, aquela farinha precisa interagir com a água, com o ovo, com o leite, com os outros ingredientes, para depois começar a desgrudar. Quando a gente vai fazer a massa... Pode falar. Mas como que a gente vai saber o quanto que a gente pode estar sovando ele sem colocar farinha? Então, as medidas de farinha já estão na receita. Por exemplo, a receita foi 500 gramas de farinha. Tá. Você não vai botar 100 gramas de farinha a mais. Você colocou 20% a mais. Então, é assim, era para dar certo com a receita que está. No caso, colocaria menos do que da medida da receita, e ia colocando aos poucos. Certo, se a receita é boa, se a receita está bem medida, você coloca tudo que a receita falou. Falou 500 gramas de farinha, você coloca 500 gramas de farinha. Falou 300 ml de água, você coloca 300 ml de água e começa a sovar. E ele vai grudar no início, vai, mas você continua sovando, ele vai misturando e vai dando ponto. Colocar farinha extra seria colocar mais do que os 500 gramas que ele está falando. E aí começa a sair da receita, entendeu? Entendi. Então, no caso, seria assim, colocar bem as poeirinhas mesmo da farinha, né? Só para não grudar na hora de sovar. Só desgrudar um pouquinho a mão. Ah, entendi. Obrigada. Né? A gente acaba jogando um pouquinho de farinha na mesa, porque a gente está sovando, começa a grudar na mesa, um pouquinho de farinha na mão, mas não é para ser muito, é para ser pouquinho mesmo. E aí esse trabalhar a massa é que vai fazer incorporar a água na farinha e parar de grudar. Claro, se você está sovando essa massa e tá ficando pocinha de água, está ficando líquido na mesa ou na batedeira, aí o começo da receita devia estar errado. A proporção de água e farinha não estava bem calculado. E aí vocês podem ir consertando a receita depois. Você anota, olha, faltou farinha, vou colocar um pouquinho mais da próxima vez. Quando a gente faz isso na maceira industrial, a gente vê isso muito bem. Essa ilustração da maceira industrial é muito didática, porque você joga os ingredientes e liga ela e deixa ela bater. Não fica jogando mais farinha, não fica botando mais água. A força dela, o movimento que ela faz é que vai fazer a massa, os ingredientes interagirem, a farinha absorver a água, interagir com o ovo, se tiver ovo, e aí a massa toma consistência sozinho. Na maceira industrial ali, a gente não fica jogando mais farinha o tempo todo. Ela vai bater até chegar no ponto, entendeu? E era isso que a gente tinha que fazer também com a mão. A gente começa a jogar um pouquinho de farinha para desgrudar da mão, aí não deu ainda, a gente começa a jogar, porque são em torno de 5 minutos sovando. Você pode botar no relógio ali e fazer 5 minutos. Põe ali a música, tem que tocar 2 músicas. Cada música tem, no geral, tá? As músicas têm 2, 3 minutos, tem que tocar 2 músicas, você sovando a massa. Bota uns pagode. Bota uns pagode, bota o que for.
E aí misturou, aí sim, ela começou a ganhar ponto e tá muito puxenta, ela já tá elástica e tá muito grudando no dedo ainda, aí joga um pouquinho de farinha. Bolo também, bolo tem que bater assim, até a massa mudar de cor, eu falo. Você fica olhando para ela, ela vai ficando um pouquinho mais clara. Você bate a massa do bolo, ela começa num tom de cor e ela reduz um pouquinho, ela fica um pouquinho mais clara. E aí quer dizer que sério, professor? você tem que bater bolo assim uns... Olha, eu vejo o pessoal fazer bolo, bate 1, 2 minutos e para. É eu isso bato mesmo. 5 a 10 minutos. O bolo fica meio... Aí depois põe o fermento, aí não, aí bate pouco. Mas aquela primeira batida, bolo, né? Margarina, açúcar e ovo, aí bate. Aí joga farinha, aí bate. Depois que joga a farinha, eu bato uns 8 a 10 minutos ainda. Eu deixo batendo, aí você vê que ela mudou de cor, ela fica mais branca. E aí sim eu coloco fermento. Aí eu coloco fermento e depois aí bate pouco. Depois do fermento bate pouco, um minutinho no máximo. Fermento em pó, né? Fermento químico. Certo? Tá vendo aí que, né, cada um tem um pouquinho de diferença para fazer os pães. Eu tô passando aqui o que me ensinaram. Eu vou bater o bolo, não cansa bater no braço, aí eu coloco na batedeira. Eu batia no braço também até mudar de cor. Teve uma época clara de ovo. A gente estava sem batedeira, batia clara em suspiro na mão. Isso mesmo. Uhum. Eu já bati também a época que estava sem batedeira. Aí na batedeira é mais fácil. É certo. Vai. É certo colocar a clara de ovo batida em neve por último, por isso que deixa o bolo mais macio? Então, depende da sua receita. A clara de ovo a gente coloca por último, aí ela não incorpora tão bem em tudo. Ela vai ficar macio, ela vai ficar aerado, na verdade. Ela vai ficar com mais ar, mas não exatamente mais macio. Então, eu vejo muito pessoal fazendo pão sem glúten, bolo sem glúten, e aí fala, coloca a clara batida em neve por último, porque fica mais ar, ela dá a aparência de mais leve. Mas se você apertar o bolo até o final, assim, ele não volta que nem um pãozinho. Ele estoura. Ele não tá macio, ele tá aerado. Eu já fiz isso. Que faz ir voltar. Mas é válido, fica uma massinha gostosa de mastigar, tudo mais, um bolo levinho de comer, não fica parecendo que solou, né? Mas ele não fica exatamente macio, ele fica aerado. Porque depois que o ovo, que a proteína do ovo, ela coagula dentro do pão, que ela fica durinha dentro do bolo, do pão, ela não fica com a maciez, ela fica aerada só. Vamos lá, aí misturei, primeira parte, sovar, tem que sovar mesmo, tá? E aí tem aqui, passei aí também para vocês na referência extra ali, a questão do como sovar, tá? Olha essa massa aqui na mão dessa moça, nessa primeira foto aqui com fundo preto. Olha como é que a massa está elástica e ela continua sovando, né? Estica a massa, pega a bundinha da mão, não sei se vocês estão me vendo aqui. A bundinha da mão aqui, ó, a base da mão perto do punho, e espalha a massa na mesa e dobra a massa por cima dela mesma. Espalha a massa na mesa e dobra a massa em cima dela mesma. E isso vai criando a rede de glúten, vai misturando a gliadina com a glutenina e com a água, e isso vai criando glúten na hora de sovar. Por isso que eu falo que tem que sovar bastante. O glúten, ele está desmontado. Ele está desmontado e ele vai criar na hora que você sova. Ele vai se formar na hora que você sova. Precisa água e precisa do movimento mecânico. E aí a massa vai ficar bem elástica. Não adianta comprar uma farinha especial para pão e sovar só um pouquinho. Você vai sovar uns 5 a 10 minutos essa massa na primeira vez. Que aí ela vai ficar bem elástica. Espalha ela, dobra ela por cima dela mesma. Espalha ela, dobra por cima dela mesma. E aí, depois que você sentiu que ela está elástica, em ponto de vela a gente fala, você consegue abrir ela até ela ficar quase transparente sem rasgar, né? Ela vai ficando assim quase transparente. E aí tá bom. Se não chegou nesse ponto, sova mais. Sua farinha não for tão boa, você vai ter que sovar mais
do que 10 minutos essa massa. Sovou. Ai, se sovar demais, professor? Sovar demais seria sovar por meia hora, meia hora, uma hora. Aí você vai ter o glúten, ele vai começar a fermentar na sua mão e você vai continuar sovando, você vai perder a fermentação. Então, sovar até uns 15 minutos ainda não seria demais. Dobrou a massa ali, chegou num ponto onde você marca, ó, essa terceira foto, essa aqui do dobra, né? Dobra a massa em cima dela mesmo. Eu tô sem a caneta de novo. Aqui, ó, dobra a massa por cima dela mesmo. E depois você faz uma bolinha. Por que uma bolinha? Para ele ficar protegidinho ali, ficar compacto. E você amassa aqui as pontinhas, ó, tá vendo que ela amassou com o dedo e ficou a marca do dedo onde ela amassou? E aí, isso é o ponto aonde a gente quer chegar. A gente vai deixar essa massa crescer, tá? Que é a primeira fermentação. Ela quase dobra para pão de farinha branca, pão simples, pão de leite, pão... Como é que é o nome desse pão francês? Ela quase dobra de tamanho. Se a gente colocou mais ingredientes, ovos, outros tipos de farinhas, mais gordura, aí ela não dobra de tamanho, mas ela cresce bastante, tá? Olha o paninho aqui da avó para poder crescer a massa. E aí a gente vai deixar ela crescer durante uma meia hora, 20 minutos. Esse primeiro crescimento, ele vai deixar o glúten terminar de hidratar e o fermento, ele vai, né, seja o químico ou o fermento biológico, ele vai produzir gás carbônico, é uma reação química que acontece, vai criar bolhas de ar lá dentro, mas não é o ar esse que a gente respira, é o ar que a gente coloca para fora, é o gás carbônico. Os bichinhos estão vivos lá, estão consumindo oxigênio, consumindo os açúcares do amido, o açúcar que a gente colocou na massa, e estão soltando gás carbônico, eles estão comendo e respirando dentro do seu pão. E chega um certo ponto onde acaba o oxigênio. Lá dentro, onde o bichinho está comendo, respirando e soltando gás carbônico, acaba o oxigênio e ele vai parar de crescer. Não vai parar, mas vai diminuir o crescimento. E aí o que a gente tem que fazer? Matar essa massa, a gente vai espremer ela. Nossa, mas já cresceu, tá tão bonita, a gente vai perder a massa, professor. Não, a gente vai estourar, a gente vai quebrar ela, vai amassar de novo, para sair esse gás carbônico e ter uma segunda fermentação. Nessa segunda fermentação, a gente alcança o máximo potencial do nosso fermento. Tá? E aí, mesmo sendo 2% de fermento na massa, 2%, então, estava lá com um pão de 1 kg e eu estou usando 20 gramas de fermento. 2%, é bem pouquinho. Tá? Eu estou com uma massa de 100 gramas e eu estou usando 2 gramas de fermento. Só que ele tem uma potência, um potencial muito grande. E aí eu preciso deixar esse primeiro gás carbônico ir embora, aí eu amasso, né, destruo ela, deixo ela bolota de novo, pequenininha, e eu já aproveito para moldar, né, para fazer a divisão da massa e moldar. Essa divisão da massa é só para a gente ter pontinhos menores, que eles ainda vão crescer depois. Pode ser aquela divisão manual, caseira, né, que a gente faz umas bolinhas em casa, né, umas bolinhas ou uma tripinha, faz o desenho que a gente quiser. Ou na padaria, geralmente a gente faz uma divisão padronizada. Ou faz a bolinha e pesa a bolinha, tem 50 gramas, tem que ter 50 gramas. 48 dá, 52 dá, 45 não. 50 é 50, ou 2 para baixo ou 2 para cima. E aí, nesse tipo de máquina aqui, a gente preenche ela com a massa, empurra essa gavetinha para dentro e baixa essa alavanca aqui, ó. Empurra essa forma para dentro, essa forma redonda, baixa essa alavanca e vai formar bolinhas de 50 gramas, todas padronizadas. E aí você tira essa bolinha e faz o seu pãozinho. Aqui a gente está matando essa pré-modelagem, né, descanso e modelagem, é aquela parte que eu falei, de pegar o pão que já cresceu, a massa que já cresceu,
amassar ela de novo, tirar o ar para deixar ela crescer depois na forma correta que a gente já quer assar. Então, nessa primeira pré-moldagem, a gente retira os gases que já se formaram lá na primeira fermentação. E aí a gente vai moldar, né? A gente vai fazer a função aqui de dar forma para o pão, que também é uma arte, né? A gente pode fazer vários desenhos bonitos, né? Com o pão. E depois, na modelagem final, aí o pão vai realmente para depois que modelar, que deixar no ponto final, aí realmente ele vai para crescer, para fazer a fermentação final. Aqui, ó, olha que bonitinho esse pão coelhinho, cara, para Páscoa agora. Essa massa tem que ser bem elástica, bem gostosinha. Talvez dê para fazer algo parecido com um coelhinho aí com pão que vocês vão fazer, mas não garanto, né? Nunca tentei com a massa que vocês vão usar agora. Mas olha, só dá um picotezinho, faz uma bolinha, dá um picotezinho com a tesoura e faz um furinho na frente. Vai ficar um pão coelhinho. Aqui é uma modeladora de pão francês, ó. A gente joga aquela bolinha que a gente tirou aqui essa bolinha aqui, ó, que a gente tirou da divisora, a gente joga nesse cilindro aqui, ó, é um cilindro de tecido, e ele vai passar e já vai tanto espremer, tanto como se fosse um rolo compressor, né? Tanto formar um disquinho, a gente joga uma bolinha, vai formar um disco e já vai enrolar esse disco contra ele mesmo. Vai virar quase um rocambole de massa, ó. E aí vai ficar no modelinho perfeito lá para o pão francês. Mas tem vários tipos de modelagens que a gente pode fazer para ter pães diferentes, e aqui tortas, né? Tranças, um monte de tipos de pães diferentes que a gente pode alcançar produtos finais diferentes. Quando você faz um pão maior, o miolo ele vai ficar mais... Na hora que assar, vai ter mais miolo. Quando você faz um pão menorzinho, a proporção casca e miolo vai ser diferente. Então, um pão italiano, que é uma bolota grande, você tem um pouco de casca e tem uma área de miolo bem maior. Quando você faz uma trança, quando você faz uma baguete, você tem uma área de casca e uma área de miolo bem menor. O pão, né? O pão mal sovado, o pão mal sovado pode ser... O pão maçudo, perdão. O pão maçudo pode ser falta de sova. Se você não sova bem, se você não trabalhar o glúten naquela primeira vez que a gente teve que misturar tudo, ele pode não formar tanto glúten e não ficar elástico. E se você não soltar os gases, se você não jogar os gases para fora, fica o sabor parecido com de massa crua. Ou se você põe muito fermento também, fica com um sabor parecido do álcool que o fermento produz. Se vocês cheirarem o pão na hora que a massa está crescendo, se vocês estourarem ela assim, cheirar, tem um cheirinho meio alcoólico, meio de coisa fermentada. E o gosto do cheiro, olha que coisa louca de falar, mas eu consigo sentir perfeitamente o gosto do cheiro do fermento no pão que teve excesso de fermento ou que foi mal sovado, que não sovou direito ou que a pessoa não fez as duas fermentações, deixou crescer uma vez só e jogar no forno. Porque, por exemplo, eu já vi muita receita, muita gente fazendo, o pão cresceu uma vez, já põe no forno. Aí ele termina de crescer lá dentro o restinho que ele tinha que crescer, fala, puf, só que fica um gosto bastante forte desse fermentado, o gosto do cheiro do fermento. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando. É um gosto meio de álcool. Pode falar? Não? Ok. Então, professor, Pode falar. A fermentação... Nossa, mas tá ruim o microfone? Tá com... Não, estou te ouvindo bem. Tá ouvindo? Tô. Tipo assim, eu já fiz pão, mas de um curso que ela ensinava só a sovar o pão uma vez só e deixava na forma já preparado, crescendo, e depois ia direto pro forno. E realmente ficava com um cheirinho meio azedo, viu?
É um cheirinho parecido com azedo. Não é bem azedo, porque não dá aquela repulsa, sabe? Então, não é isso não mesmo. É bem azedo, né? Mas se você matar essa, né? Se você espremer de novo a massa, essa mesma receita que ela fez, se você espremer de novo a massa, moldar o pão e deixar crescer a segunda vez, já não fica esse gosto. Já não fica esse cheiro de azedo. Não fica aí eu fiz por minha conta, né? Tipo, vou amassar de novo. Isso aqui vai ficar tudo amassado desregular, né? Aí eu amassei de novo a segunda vez, deixei. A próxima fornada foi bem melhor. Uhum. E assim, esses pães rápidos, receita rápida de pão, eu vejo muito. E aí bate no liquidificador, põe na forma e já põe no forno. Nem a etapa de crescimento não tem, já põe no forno. E aí ele vai crescer forçado dentro do forno, que vai aumentando a temperatura, e os bichinhos entram em alerta, começa a crescer e tal, mas aí fica com muito gosto de fermento, muito gosto de esse meio azedo, desse cheirinho meio azedo que a gente está conseguindo falar aqui. Claro, se você gosta, não tem problema, tá? Não vai fazer um mal para a saúde, o fermento não vai fazer um veneno, só é uma coisa que não é bem esperada, né? Se você esperava isso e aconteceu isso, ok. Se você gostou desse sabor, tá bom. A criançada gosta até. Mas não é exatamente o que a gente espera quando a gente compra um pão ou quando a gente vai fazer o pão, não é o resultado que a maioria das pessoas espera. E aí a última fermentação, sim, aí a gente vai ter o pão já moldadinho, já na forma que vai assar, só vai deixar ele crescer de novo, e ele de novo quase dobra de tamanho, e o pão francês até dobra mesmo, até passa do tamanho inicial, mas é porque ele é bem leve, a massa é só água, farinha, sal e fermento praticamente, então ele consegue ainda crescer muito. Outros pães não vão dobrar de tamanho na segunda fermentação. Mas o sabor dá um diferencial. Pode? O pão italiano, ela tem algum segredo, não, de fazer? Porque aquela casca durinha dela é muito bom, né? Uhum. A própria receita ali, o percentual de açúcar que ele tem, já mexe com isso. E aí, aquele tamanho dele também já... O tempo que leva para assar o miolo dele já dá um tempo maior da casca se formar. E a umidade vai fazer essa crosta mais durinha, né? Se você estiver fazendo um pãozinho de massa leve, né? E se você abrir e jogar um pouco de água, com um borrifador mesmo, sabe? Com aqueles de fazer spray, você joga um pouco de água e fecha. Aí dá mais uns 5 minutos, você abre o forno de casa, né? Que ele não tem essa função automática. Dá mais uns 2, 3 minutos, 5 no máximo, você abre de novo, borrifa a água e fecha. E aí já vai formar uma casquinha mais grossinha, mais durinha, mais crocante. Entendi, obrigada. E aí, né? Um dos segredos da fermentação é a fermentação lenta, né? A gente deixa essa segunda fermentação é bem mais lenta que a primeira. A primeira era uns 20 minutos. Essa aqui vai demorar um pouco mais. E aí, quando a gente fermenta devagarinho, dá bastante tempo dos bichinhos, né, do fermento conseguir multiplicar, comer, respirar, soltar gases, que vai alterando o aroma e o sabor do nosso pão, tá? Existem algumas etapas ali, né? Aqui, ó, o gás carbônico, que provoca ao mesmo tempo o crescimento da massa e a formação dos alvéolos, dos buraquinhos, né, dentro da massa. O álcool será eliminado quando o pão for assado, então essa fermentação, ela libera, além do gás carbônico, consegue formar alguns tipos de álcool dentro da massa também. Pessoa, então, não posso consumir pão porque a minha religião não permite álcool. Esse álcool vai evaporar, ele vai sumir, tá? Você não vai consumir o álcool, ele esteve ali, mas já foi embora. Esse álcool, alguns pãezinhos, algumas receitas levam conhaque, uma dosezinha de conhaque, para dar o aroma, para dar um gostinho, um cheirinho no final do pão. Alguns pizzaiolos que eu conheci colocavam chopp na massa.
né? Já estava ali na pizzaria, tinha a chopeira, servia um caneco de chopp e colocava dentro da massa. Aí ajuda nos sabores, nos aromas, para ficar um pouquinho diferente. Na massa, né? Se você pegar aquela água e em vez da água você colocar um chá de erva doce, né? A quantidade que ia ser a água, você coloca um chá de erva doce, vai mudar muito o sabor e o aroma do seu pão. O sabor até que não, mas o aroma, sim. Jogar a erva doce na massa, as sementinhas de erva doce na massa, muda bastante o sabor, porque a pessoa vai dar um creque com o dente naquela sementinha e vai sentir o sabor da erva doce. Mas você fazer chá de erva doce e colocar na água, muda o cheiro, mas não dá um sabor tão forte. Isso dá para fazer com cravo, com canela, o chá, né? O chá de cravo, o chá de canela. Eu comi uma vez a pessoa fez o chá não é orégano, é manjericão, que tem um cheiro bem mais forte, né? Fez um chá ali, tirou as folhas fora e usou a água do chá de manjericão para fazer o pão. Também dá um cheirinho, assim, dá um aroma diferente no pão. Mais de 40 compostos orgânicos, vários tipos de alterações acontecem ali dentro do pão. Vai depender do fermento, vai depender dos outros ingredientes que você colocou, leite, ovos. E aí a gente vai aí para a fermentação final, vai estar tudo modelado dentro da forminha, já que vai assar, aqui no caso é pão francês, mas se for em casa vai ser uma travessa de bolo mesmo, uma travessa de pão. E aí vai fermentar o pão francês de 4 a 8 horas ainda. Mesmo na estufinha que a gente coloca lá, a estufinha diminui um pouco, fica na temperatura exata, perto de 30 graus, aí ele cresce um pouquinho mais rápido. Mas lembra que eu falei ali agora há pouco? Quanto maior a fermentação, melhora o sabor característico do pão. O pão francês ele não tem um sabor tão marcante, né? O principal dele é a maciez. Então, essa fermentação é muito mais para maciez do que para sabor. E aí a gente dá um cortezinho com bisturi aqui, né? Não é bem um bisturi, é uma lâmina. Só para ele liberar os gases por ali, para ele não explodir em outro lugar. E vai deixar assando em forno bem quente, forno 180 graus. Não é o mais quente possível, mas 180 graus, com vapor. Esse é o segredinho da casquinha crocante do pão, o vaporzinho aqui. Por isso que é difícil de chegar no mesmo pão em casa, porque o nosso forno de casa não libera vapor controlado, que nem libera o da padaria, certo? E aí a gente vai assar ele já está bem levinho lá dentro, o calor é transmitido para dentro do pão bem rápido, e aí a gente consegue ter o miolo macio e a casquinha mais douradinha, mais crocante. Tem um outro segredo aí da casquinha crocante que a gente vai falar já, que é o açúcar. Aqui é da época que eu era pizzaiolo, eu achei uma foto aqui para colocar. Isso aqui eu trabalhava numa pizzaria rodízio, então a gente deixava a massa pré-pronta, né? E essas massas aqui já estão pré-assadas. Daqui era só passar o molho, jogar a mussarela, colocar o recheio, a cobertura do desejo da hora do rodízio ali, jogar para o forno 2, 3 minutinhos, traz aqui para a mesa, ó, e cortar e mandar. Então aqui é da época aí que eu fazia pizza, do fundo do baú. Cocção, aí a temperatura do forno tem que ser alta, de média para alta, né? Não vai ser de média para baixa. O pão ele tem que estar exposto a esse calor, e se você conseguir jogar uma aguinha, né, uma umidade, a casca fica mais fininha e crocante. Outros tipos de pão, né, o pão francês tem que jogar essa aguinha. Outros tipos de pães mais rústicos, eles vão ter um teor de gorduras e açúcares que já formam uma casca mais grossa. Mas o pão tem que ser assado numa temperatura de média para alta para poder alcançar a temperatura correta no miolo, ao mesmo tempo que a casca está ficando crocante. Senão vai queimar a casca, se estiver muito alto, vai queimar a casca e vai estar meio cru ainda por dentro. Ou se for muito baixa a temperatura, vai cozinhar o miolo,
sem formar uma casquinha grossa, sem formar uma casquinha mais crocante. Tá falando ali que nos primeiros minutos de forno ainda está agindo, o fermento ainda está agindo e por isso produz gás carbônico. Se for fermento químico, fermento em pó lá, né, o pó royal, aí ele vai agir dentro desse forno nessa temperatura, é que ele vai crescer, ele não vai ficar crescendo fora, ele precisa atingir uma certa temperatura para ter a reação química e liberar o gás carbônico. E aí, depois disso, a gente vai ali para atingir nos 70 graus, as reações enzimáticas já não ocorrem mais, os nossos bichinhos lá dentro já estão morrendo, e aí vai coagular o glúten, aquele glúten que estava ainda elástico, que podia ir e voltar, ele vai começar a travar. Também vai chegar no final a gelatinização do amido, ele vai parar de absorver água, vai perder água, na verdade, vai começar a secar. E aí, com 100 graus, a gente consegue a caramelização dos açúcares, que vai dar cor, também vai formar uma textura e com uma umidade controlada. E aí, aqui, ó, a questão do vapor vai contribuir melhorando o brilho e a crocância da casca. Feito isso, né, a gente terminou, assou o nosso pão. Acabou o processo? Não. Ainda tem um controle de qualidade. Se você for comer em casa, né, meio que tanto faz, você não vai perder o pãozinho. Mas se você for vender, você ainda tem que ter um controle de qualidade. Você tem que olhar para o pão e falar, ele tá bom para vender ou não tá, né? Não é legal você colocar um produto abaixo da qualidade que você oferece geralmente. Eu vejo, às vezes, né, a gente compra o pãozinho, aqueles moços, o pessoal que passa na rua vendendo pão caseiro, passa aqui de bicicleta com aquela cestinha atrás, né? Ou então faz por encomenda, agora na época do Covid virou moda. Aí, ó, vou encomendar o pão. E eu peço numa semana, tá um pão bonito desses aqui do lado, ó. E na outra semana vem um pão meio sovado, meio maçudo, um pão com gosto ou um cheiro bem diferente. Então, eu vou parar de comprar dessa pessoa, não tem uma constância. Agora, se toda vez que eu peço, todos os pãozinhos estão na mesma qualidade, aí sim, aí eu vou sempre comprar dessa pessoa. Então, se vocês forem fazer profissionalmente, vocês têm que garantir a qualidade. Ah, mas se não deu, professor, não deu. Você está reconhecendo que está errado? Faz de novo. Perdeu, teve PA, vou ficar no prejuízo. Se não for você, vai ser o seu cliente. Se você cobrou por um produto e entregou um de menor qualidade, quem está no prejuízo é o seu cliente. Ele pode até aceitar uma vez, 2 vezes, mas ele vai parar de comprar com você. E ele ainda vai fazer propaganda negativa. Ah, não, pão de lá eu não gosto, não. Só dele falar assim já é uma propaganda negativa. Então, controle de qualidade faz parte ainda das etapas. E ali, né, vocês já estão lendo, o açúcar vai ajudar na coloração e também a casquinha, ó. Baixo teor de açúcar tem uma casquinha mais fina, mais brilhante. Alto teor de açúcar tem uma casquinha mais macia, né? Aquele pãozinho maciozinho lá que eu gosto, tem um teor de açúcar um pouquinho mais elevado. Aí tem aqui, né, o que vocês têm que olhar no pão, tem lá as características do pão francês, tem as características do pão italiano, ele é mais duro mesmo. Se você colocou o forno alto demais, ele vai queimar essa casca antes de ficar tão durinho, então tem que diminuir a temperatura do forno. Se ele não cresceu bem, ele vai ficar pesado. Se você não deu tempo suficiente ali, 3, 4, 5 horas para ele crescer depois da segunda sovada, né? O segundo crescimento ele demora mais mesmo. Se você não deixou ele crescer bem no segundo crescimento, ele vai ficar mais pesado, mais denso. Ele já é um pão meio denso, mas ele é para ser ainda macio, ainda bem poroso. Se ele está muito pesado, você não deixou crescer a segunda vez o tempo suficiente, deixa um pouquinho mais. Se ele tiver muito, o pão italiano, ele não é para ter buracos tão grandes assim, ó, que nem essa baguete aqui, ó.
esses buraquinhos aqui, ó, os alvéolos, os buracos dentro do pão, o pão italiano não é para ser tão grande. Se tiver muito grande, se ele tiver muito bolhudo lá dentro, aí pode ser excesso de fermento. Pode ser que a sua receita está com mais de 2, 3% de fermento. Aí ele cresce, fica bonito, só que fica muito, muito oco lá dentro, fica umas bolhas ocas. E o açúcar aqui vai dar cor e crocância. Então a gente vai ter que controlar bem a nossa receita para ter sempre um resultado parecido. Esse pãozinho aqui provavelmente passaram ainda ou água com açúcar ou ovo batido em cima dele. A nossa receita que a gente vai preparar essa semana usa ovo batido, né? A gema com a clara, para poder dar essa cor muito diferente assim, sem ser uma casquinha dura. E aí, né, vamos tentar essa semana. Quem não puder essa semana, eu sei que, né, meio do mês é meio complicado, não deu para comprar, tal, não tem problema, vocês têm 2 semanas para fazer esse trabalho. Vocês vão preparar um pãozinho lá da apostila, que é o pão de leite, que ele é bem comercial, gente. Você pode fazer essa receita tanto para pão de hambúrguer quanto para pão de cachorro quente. Essa receita especificamente, ela é mais docinha. Então, na maioria das vezes a gente usa ou para colocar um docinho aqui em cima, o creme de confeiteiro aqui em cima, ou usa assim mesmo, né, o pão carequinha, vamos dizer assim. Dá para fazer dessa base, muda um pouquinho, tem na apostila também, o pão de hambúrguer e o pão de cachorro quente. É um pãozinho um pouco mais fácil, vocês vão modelar aí do jeito que vocês quiserem. Tentem fazer um desse tamanho assim, pequenininho, redondo, padrão, e tentem modelar aí com a criatividade de vocês o que der para sair. Dá para fazer trança, dá para fazer rosca, dá para fazer pirâmide, tá? Vocês vão seguir aqui o passo a passo da apostila e vocês vão tirar fotos, né? O importante não é o pão ficar bonitinho, é vocês mostrarem que tentaram fazer o passo a passo direito, tá? E aí tem aqui cada passo, coloca a farinha na bacia, junta o sal, o açúcar, o fermento, o leite em pó, melhorador, vamos falar, não precisa pôr melhorador. Quem tiver em casa, por um acaso já mexe com pão, ok, mas não precisa comprar melhorador só por isso, porque melhorador geralmente vende e a gente não usa tanto em casa. Tá? A não ser que você ache um pacotinho de 5 gramas, 10 gramas. Mas vende assim, pacote de 100 gramas e a gente vai usar 5 gramas, é muito pouquinho. Tá? Não precisa usar o melhorador. Pode falar. Esse aí a gente pode estar usando o fermento fresco ou não? Então, aqui é fermento biológico, aí tá lá descritinho. Tá na receita, isso. Né? Pode ser o fresco ou pode ser o biológico, né? O biológico seco. Pode ser o fresco ou o seco, tá? Aí só tem que ajustar lá, porque o do fresco para o seco muda um pouquinho a quantidade. E aí a gente vai lá deixar fermentar até dobrar o volume, vai separar a massa em 50 gramas. Ah, professor, eu não tenho balança em casa. Fica um pouquinho mais difícil. Aqui, ó, a nossa receita está toda em gramas, tá? Aqui não é 5 gramas, é 500 gramas, tá? Desculpa, está toda em quilos. Está toda em quilos. 0,02 quilos é 20 gramas, tá? Ó. Aqui seria 20 gramas. 0,03... Oi. Aí, pelo que eu estou olhando, um modo de fazer é para fazer... Aí está ensinando a maneira de fazer quando você tem aquela batedeira, não é isso? A batedeira. Dá para fazer na mão. Dá para fazer na mão. Quem tiver a batedeira, pode usar a batedeira, tira foto. E aí que tá, eu quero exatamente isso. Eu quero ver as diferenças. Quem topar, na outra aula que a gente for discutir o preparo, vocês vão fazer em casa, cada um no seu tempo. A gente não vai fazer ao vivo aqui, eu falando e vocês fazendo. Vocês vão fazer em casa, vão tirar fotos. E quem topar, postar as fotos lá aqui no grupo para a gente discutir,
Aí pode falar, a gente vai falando, ó, fiz na batedeira, deu certinho, fiz na mão, deu muita, a massa ficou muito pegajosa, eu tive que pôr mais um pouquinho de farinha, sovei durante 15 minutos, e aí vocês vão montar um mini relatório para mim. Não é bem um relatório, é um relato. Olha, eu sovei 5 minutos, professor, e ainda estava grudando na minha mão. E aí eu joguei mais um pouquinho de farinha. E aí sim deu o ponto. Eu quero ter um pouquinho dessa experiência de vocês. Não vou estar presente na aula, eu ficaria observando essas coisas. Então eu vou pedir para vocês anotarem essas coisas para a gente poder conversar. Para tentar, se der errado, eu tentar conseguir imaginar qual foi o motivo. Aqui, ó, mas, zero... assim, pode falar. Tipo assim, não tem a batedeira. Aí o jeito de fazer vai ser como foi colocado agora na aula, né? Isso, aí vai sovar, estica, pega aquela massa, mistura uns 5 minutos, vai começar a agregar água, e aí você estica com a bundinha da mão, dobra ela por cima dela mesma, estica com a bundinha da mão, dobra ela por cima dela mesma, até formar quase um pontinho de véu, até você esticar a massa assim, ela formar um quadradinho que não rasga facilmente. E aí deixa ela descansar, descansou, aí descansa uns 15 minutos, deixa eu ver, quantos minutos ele botou para descansar. Coloque um recipiente plástico enfareado, deixa até dobrar de volume, ele não falou tempo, falou o volume. Aí vai deixar descansar a primeira vez, tal, depois você vai amassar ela de novo, ó, vai separar em pedaços, vai modelar, você vai amassar ela de novo, vai modelar, botar ali na forminha, deixa crescer um pouquinho, esse pão não tem uma segunda fermentação grande, pincela o ovo e no forno ele vai fazer esse último crescimento. Até atingir a temperatura de 60, 70 graus, ele ainda está crescendo. Mas antes de pôr no forno, deixa ele dar uma crescidinha para vocês verem. Ele não vai dobrar de volume, mas ele vai crescer um pouquinho. E aí modela do jeito que vocês acharem mais bonitinho aí, mas tenta fazer uma carreirinha, uns 2 ou 10 desse aqui. E aí a gente pincela ovo ou gel de brilho, né? Para dar esse gel de brilho aqui no final, dentro do forno, já não precisa. É só para ele ficar com esse aspecto bonitão aqui, ó. Esse aqui é mais em padaria, para ter um efeito comercial, entendem? Mas a gente vai fazer ainda no estilo mais caseirinho. E aí deixa esfriar, e eu gostaria que vocês embalassem um. Eu gostaria que vocês fizessem tipo fosse vender. Uma embalagenzinha, pode ser um saquinho plástico, né, transparente, esses que a gente pega verdura no mercado mesmo, pode amarrar ou pode selar. Vocês sabem selar com vela? Não. Você pega o garfo, assim, ou a faca, né, com algo de metal, dobra, vou mandar um vídeo aqui depois para vocês, dobra o plástico em cima disso e passa na vela, assim, no fogo da vela, fica seladinho. Parece que foi uma seladora industrial. Aí eu quero ver... que a gente ficou curioso. Oi? Eu vou mandar. Nossa, eu fazia bastante. O meu primo chegou a ter uma fábrica de pão de hambúrguer e a gente selava tudo com a vela. Aí eu vou mandar esse esqueminha de selamento de caseiro, né? E aí, para mim, o mais importante é essa experiência de vocês. Quem já tem bastante prática vai falar, professor, eu fiz assim, tirou as fotos, deu certinho. Quem não tem tanta experiência vai falar, professor, eu fiz assim, aí grudou um pouco na massa, aí eu botei na forma, ele não cresceu tanto, deixei mais um tempo, ele não cresceu tanto, e aí eu vou falar, nossa, mas e a temperatura? Será que você tinha termômetro? Não tinha termômetro para medir, professor. E estava um dia mais frio ou um dia quente? Estava um dia mais frio, eu fiz à noite. Então, talvez a temperatura estava abaixo de 20 graus e ele não cresceu porque o fermento não estava muito animado, porque a temperatura estava baixa. Entendem? Mas eu quero que vocês errem para aprender com o erro. Quem já sabe, quem consegue, ótimo. Vai ser só mais uma experiência. Quem ainda não sabe vai conseguir olhar esses erros. E aqui, né, seu melhor professor, seu último erro. Se você sempre olhar e analisar onde errou, você vai aprender para não fazer de novo. Pode acontecer de novo por acidente? Pode. Mas você vai entender e vai poder melhorar.
O ideal é que vocês tenham uma balança, né? Quem não tiver vai ser um pouquinho mais difícil, mas dá para tentar, né? Porque receita de pão, para mim, tem que ser pesado até a água. Você põe na balança e pesa 275 gramas de água. Aqui, ó, é 500 gramas de farinha. Aqui é 10 gramas de sal. Aqui é 30 gramas de fermento biológico. Só estou transformando de quilo para gramas, né? 275 gramas de água, 65 gramas de açúcar, 20 gramas de leite em pó. Eu não consigo mais ver por causa da... 25 gramas de ovo, 5 gramas de melhorador, que a gente não vai precisar usar, e a fórmula toda vai dar 930 gramas. 25 gramas de ovo, professor, como é que eu faço isso? Quebra o ovo num copo, bate ele, a gema com a clara, e vai medindo até dar 25 gramas. Se tiver a balança, se não tem a balança, fica um pouco mais difícil usar a medida caseira para transformar em quantidade. Um ovo geralmente tem de 50 a 60 gramas, então seria meio ovo para essa receita. Professor, se eu colocar um ovo inteiro, a massa vai ficar um pouquinho diferente, ela vai ficar mais pesadinha um pouco. Professor, não tinha leite em pó, dá para fazer sem? Foge um pouco do assunto pão de leite. Vai dar certo? Vai ser um pão? Vai. Mas não vai ter o saborzinho mais adocicado, aquele saborzinho mais característico de pão de leite. Tá? E é isso que eu quero debater com vocês depois. Professor, eu fiz um pouquinho diferente. E aí a gente comenta um com o outro aqui, os alunos que toparem comentar. Não é obrigado a comentar, não é obrigado a postar a sua foto no grupo. Para mim para eu poder corrigir. E eu também vou mandar para a Procássia que ela pediu para o portfólio. Mas se você não quiser expor esse trabalho para o grupo, não precisa. E aí, tirem fotos das etapas, apareçam em algumas fotos. Eu sei que a gente não gosta muito de aparecer, mas para o portfólio de vocês é legal. Me mandem o relatório, pode montar o relatório no PowerPoint, pode montar no Word, pode ser só aqui no chat do WhatsApp ou no chat do Teams aqui no privado. Professor, eu fiz assim, 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 e aqui estão as fotos, ok? E deu certo ou deu errado, me mandem, que aí a gente vê o que deu errado, ou a gente fica feliz porque deu certo. Muito obrigado a todos. Tem mais perguntas? O que eu tinha para falar por hoje acabou. Medo de fazer tudo errado. Não, imagina. Por isso que eu falo que não precisa postar. Que aí você pode fazer e só manda para mim, né? E fala, né? Se quiser falar pro pessoal que nem fez, pode falar que nem fez. Mas quando dá certinho, geralmente o pessoal gosta de postar. Eu vi ali, eu sei que vocês fazem pão, fazem bolo e tudo mais. Alguns já vão tirar de letra, né? Vão fazer só para cumprir tabela, né? A pessoa pediu, vou fazer um pãozinho para ele. Mas quem não tem a prática vai poder praticar e observando quais foram os pequenos detalhes que dão diferente. Temperatura, água, pesar os ingredientes, sai um pouco da proporção, começa a dar errado, começa a dar uma massa mais melequenta se você bota água demais. Se você bota um ovo inteiro e era meio, começa a ficar mais melequenta a massa. Aí vai precisar botar mais um pouquinho de farinha para não grudar tanto no dedo. Aí, entender o processo, às vezes, é melhor do que acertar. Porque daí, um dia que você estiver fazendo e sair um pouquinho do padrão, aí você já consegue consertar, porque você sabe de onde vem aquele erro. Muito obrigado, pessoal. Tem mais dúvidas? Deixa eu ver aqui no chat se tem comentários. Se quiser, pode usar o melhorador? Pode. Pode, se você tiver em casa ou se você achar para comprar baratinho aí. Eu disse que não precisa porque é um item meio caro e a gente compra de pacote grande, pacote de 100 gramas, 50 gramas, para usar 5 gramas. Se você achar melhorador pequenininho e quiser comprar para isso, pode. Se você já tem melhorador em casa e quiser colocar, pode. Tem pequeno, mas é mais difícil de achar.
Era para a gente estar tendo muito mais aulas práticas, né? Mas com a aula remota, eu não gosto de só mandar vocês fazer e não poder ajudar, não poder observar, não poder dar as dicas do que errou, né? Só vou dar o parabéns para quem acertou, né? Então eu gosto de estar no lado a lado. Aí a gente vai começar com essa que é mais simples, se todo mundo for bem, se não tiver muita complicação, a gente tenta fazer mais aulas aí, uma a cada 2 semanas, né? Uma semana aula prática, uma semana aula teórica. Deixa eu ver o que mais tinham falado antes. Então a farinha fina é melhor para fazer bolo. Não é bem a fina, é a que tem menos proteína. E geralmente aquela normal do mercado, ela tem menos proteína do que a farinha de pão especificamente. Professor, só consegui enviar o questionário agora, não tem problema. Eu ainda estou aceitando o questionário, quem não fez ainda pode fazer. Sai um pouquinho do prazo, né? A gente diminui um pouquinho o peso da nota, né? Mas pode fazer ainda, que é bom para treinar, para vocês memorizarem as respostas. Onde a gente pode ver a resposta do questionário? Se eu não mandei um comentário específico para você, provavelmente você acertou. Eu vou até revisar de novo, porque às vezes eu não corrigiu de alguém. Mas a aula de ingredientes, tá? O título está assim, ingredientes da planificação. Lá a gente fala de cada um deles. Tem todas as respostas nessa aula. Norma da ABNT para pão, tem norma da ABNT para tudo. A boca já está seca, já falando 1 hora e pouca. Professor, todo dia eu tenho que assistir um vídeo daquela mulher que você enviou. Sim, aquela professora é muito legal. A professora que eu enviei o vídeo dos ingredientes. Ela é bem focada assim, no assunto de entender, porque não só ensinar a receita, entender o que está acontecendo no pão para dar certo ou para dar errado. Um anzol parece a planetária, o batedor especial de fazer massa. Se nós tivesse, seria uma festa de pão, adoro fazer pão. Eu tenho a receita de 1 quilo no curso que eu fiz, que sempre deixo mais 100 gramas para ir misturando até usar o quilo todo, fica bom, tem que seguir as medidas. Entendi. Sei como é que é. Dá para transformar, né, as receitas, se você fizer a porcentagem, dá para transformar as receitas. E aqui deixo mais 100 gramas para ir misturando até usar da farinha, né? Você coloca 900 gramas de farinha e coloca água, mistura os ingredientes e depois vai jogando um pouquinho a mais para ela desgrudar da mão. Entendi. 5 minutos de sovagem para quantos quilos? Então, depende do quanto você consegue moldar essa massa. Aquela montanha de massa de pizza ali, eu batia 10 quilos de massa no braço. Então, eu batia 10 quilos de farinha para fazer massa de pizza. E aí, se você consegue misturar bem a farinha, a massa toda, é os mesmos 5 minutos. Se é tanta massa que você tem que misturar uma parte, misturar outra, misturar uma parte, misturar outra, aí vai demorar mais tempo. Mas eu conseguia bater a massa inteira, eu conseguia mexer a massa toda, dobrar ela toda em cima uma da outra. Os 10 quilos era o meu limite, eu conseguia dobrar ela inteira, uma por cima da outra, e sovar, dobrar, sovar. Então dava os mesmos 5, 10 minutos de sovagem. Depende mais da farinha do que da quantidade de farinha. Se a farinha é boa, você sova um pouco, já ativa bastante glúten, ela já fica bem elástica. Se a farinha é mais mediana, aí a gente vai ter que sovar mais tempo para o glúten ativar. Pão de ló não dá para bater muito. Sim, tem algumas receitas que a gente não bate tanto porque ela vai começar a desandar. Principalmente quando tem muita margarina ou muita gordura, na verdade, começa a desfazer de novo a massa. Ela se une e daqui a pouco ela começa a separar de novo.
A gente cheira o pão e fala que tá cheiroso. Eu não gosto muito do cheirinho do fermentado do pão. Depois que ele assou, sim. Mas enquanto a massa tá fermentando, eu não gosto muito. Já tentei, ficou horrível. Eu acho que é da hora que eu falei que vai assar na primeira sovada. A internet estava ruim. Azia, se não fermentar bem. Se você não deixar o fermento ir embora, aquele gás, ou se coloca muito fermento na massa, se fica com aquele gostinho de azedo, começa a dar azia depois, o pessoal reclama. Pão italiano e pão australiano. O pessoal gosta. Professores, pão congelados tem pão de 8 a 12 horas de fermentação. Então, pão congelado é um assunto que eu não manjo tanto. Nas padarias que eu trabalhei, a gente fazia os pães. Nunca trabalhei em padaria que usava pão congelado. Eu sei que o pão que eu compro no mercadinho, no mercado que eu compro, é pão congelado. E eu gosto dele. Mas aí, não sei, não manjo tanto. Eu vou ter que estudar um pouquinho mais sobre pão congelado para conversar com vocês. Lá Professor, pro salgado congelado também? Oi? O salgado congelado também? Salgado congelado, a massa do salgado, ele é massa, como se diz, geralmente é feito com a farinha, que não é a farinha especial para panificação, a não ser que seja esfirra ou aqueles salgados assados. Mas do pão, é só a massa. Então a gente sente muito diferença quando foi bem feito e quando foi mais ou menos. O salgado, ele ainda tem um recheio que ajuda a dividir esse sabor, ajuda a dividir os aromas, pesa na massa. Se você colocar um recheio muito molhado, ele vai interferir na massa. Até, por exemplo, o pão com calabresa, sabe? Pão recheado que já assa com calabresa. Como chama? Rosca recheada, não? Baguete recheada. Se você fizer com o recheio muito gorduroso ou muito molhado, a massa fica bem solada. Ela fica empapuçada, assim, ela não cresce. Aí, quando eu vou fazer com calabresa, por exemplo, eu corto a calabresa, dou uma refogadinha nela, não chega a fritar, dou uma refogadinha, tiro o excesso de óleo e jogo um pouquinho de farinha de trigo nela, para ela secar bem, para ela não molhar o meu pão. Aí eu jogo na massa e ponho para assar. Ela já pré-refogada, para tirar um pouco da gordura, e um pouquinho de farinha para secar ela. Entendi. Professor, só mais uma pergunta. Qual seria o momento ideal para poder fazer o congelamento de um salgado, uma esfirra, vamos supor? Na primeira fermentação, eu vi alguns vídeos, eu não fiz o teste ainda para salgado congelado, já vi alguns vídeos pré-assados, já vi na primeira fermentação, né? Na primeira fermentação, aí modela e ao invés de deixar ele fermentar novamente, coloca no freezer. Uhum. A maioria que eu vi foi assim. Não fez a segunda fermentação completa. Porque senão ele fica muito, muito frágil, né? E aí cria cristais de gelo nele ali. Quando você for descongelar para assar, ele vai murchar. E aí, quando a gente vai fazer para congelar, a gente não deixa a segunda fermentação ocorrer. A gente deixa um pouquinho dela, só para não ficar uma massa muito pesada, e congela. E aí, quando descongelar, a gente vai colocar no forno, ele vai dar aquela última crescidinha no forno. Aquela temperatura de 50 a 60 graus, ele vai dar a última crescidinha lá dentro. Porque se a gente congela ele já... O pãozinho, por exemplo, se eu congelo ele daquele tamanho já da última fermentação, pãozinho francês, na hora que for descongelar, ele vai murchar todo. Aí, quando você congela no meio da segunda, né, no início da segunda fermentação, ele ainda vai crescer um pouco. Entendi. A minha batedeira chora quando eu bato nela. Tá muito pesada, então. Sua batedeira não aguenta. Tem que ser uma quantidade de massa menor. Dá até para bater meia receita, depois bate umas meia receita, mas eu não gosto tanto de misturar duas massas batidas diferentes.
pode fracionar. Essa receita que a gente está fazendo já é já é meio quilo de farinha, tá? Mas ela não vai forçar tanto a sua batedeira quanto uma receita de 1 quilo. Mas se você vê que ela não aguenta, tira dali e bate na mão. A minha pula igual o cavalo brabo. Segura ela aí, deixa ela bater. Bater na mão dói mais. A outra batedeira também pula igual o cavalo. Mas se o quiser usar melhorador pós, pode. Boa noite, pessoal. Fazer pão de leite vai ser bem legal. Tem melhorador pequenininho aí no mercado, sim. Legal. Aqui em Batuba os mercados são menorzinhos. Agora que começou a ter mercado grande aqui. Ano retrasado veio um grande perto do Trevo e agora veio um bem grandão perto do posto de gasolina. Para o pão ficar com casquinha crocante, eu coloco água fervendo em uma forma com um pano e o vapor sobe rápido. Ah, entendi. O lance é jogar vapor lá dentro. Eu falo do borrifador, porque o borrifador vai bater naquela quentura do forno e vai virar vapor ao mesmo tempo. Vai praticamente na hora virar um vapor. Tem um pessoal que põe uma forma de água, uma forma de alumínio, uma forma de bolo, embaixo da forma. A forma está com pão aqui, a massa está com pão. A forma com a massa do pão. Opa, aqui. E embaixo coloca outra forma com um pouco de água. Que aí, conforme o forno vai esquentando, vai evaporando ali. Só que eu não sei a quantidade de água certa. Então, nunca consegui fazer. Sempre ficava muito molhado o meu pão. Obrigado, pessoal. Deixa eu ver se eu tenho mais mensagens que eu não li. Só os boa noite. Certo? Desculpem não ter respondido na hora aqui o chat, é porque eu fico vendo a apresentação e não consigo enxergar o chat ao mesmo tempo. Obrigado. Fui. Vou encerrar, hein?